Olá, nós vamos falar de crase. Claro, muita gente sabe o que é crase, já ouviu falar disso, mas saber o que é ou ter ouvido falar não necessariamente significa saber usar, saber o que é exatamente na essência essa coisa que assusta muita gente, essa coisa chamada crase. E eu gostaria de começar justamente pelo significado da palavra crase. O que você acha de começarmos por aí? O que quer dizer crase? Pois é, diferentemente do que muita gente pensa, crase ao pé da letra, crase não é o nome do acento, é o nome do fenômeno. Mas que fenômeno é esse? Né? É bom lembrar que crase é uma palavra grega e significa fusão, mistura. Não é? Em sentido amplo, crase pode ser qualquer mistura. Se eu pegar álcool e gasolina, por exemplo, se eu pegar Coca-Cola e rum, leite e groselha, se eu misturar, isso é crase. Claro que hoje em dia, quando a gente usa a palavra crase, a gente pensa em outra coisa, mas só para você saber, ao pé da letra, crase quer dizer isso, fusão, mistura. O Aurélio, por exemplo, no seu dicionário, diz que em medicina, crase é a mistura harmoniosa dos humores corporais. Mas nós não estamos aqui tratando de medicina e sim de língua. Quando se fala da língua, em se tratando da língua, crase vem a ser a fusão de duas vogais iguais numa só. No português de hoje, e daqui a pouco você vai saber por que eu disse isso no português de hoje, quando se pensa em crase, pensa-se basicamente na fusão da preposição a com um outro a, com um segundo a. Esse outro a, esse segundo a, quase sempre, eu disse quase sempre, eu não disse sempre, quase sempre não quer dizer sempre, esse segundo a quase sempre é o artigo a. Mas esse segundo A pode ser outra coisa, pode ser o pronome demonstrativo a, pode ser a letra A inicial do artigo as, pode ser a letra A inicial de alguns pronomes demonstrativos, como aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, vou repetir. Crase, em termos práticos, na língua de hoje, essencialmente vem a ser a fusão da preposição a com um segundo a que quase sempre é artigo, mas nem sempre é. Vamos a um exemplo concreto. Se eu disser, conhece aquela canção, né? Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Você já foi à Bahia. Se você já foi do verbo ir. Se você já foi a algum lugar. Temos aí a preposição a, do verbo ir a algum lugar. Você já foi à Bahia? Bahia é nome feminino, é nome de estado, nome feminino, substantivo feminino, e esse substantivo feminino Bahia pede artigo, pede o artigo feminino a. Tanto é verdade que se diz que fulano nasceu na Bahia. O que é esse na? Nascer em algum lugar e esse lugar é a Bahia, em mais a, na. Não é? A pergunta é, você já foi à Bahia? Você já foi à Bahia? O que acontece? Se você foi a algum lugar e nós acabamos de ver que o nome desse estado é um nome feminino, é um substantivo feminino. Esse nome feminino pede artigo, pede o artigo a. Moral da história, o a do verbo ir, de ir a algum lugar, mais o a, o artigo a que é pedido, é solicitado pelo substantivo Bahia, feminino, o que vai acontecer? Um a daqui, eles se fundem. Ocorre fusão, ocorre crase. Crase quer dizer fusão. O a de ir a algum lugar, mais o a, artigo que determina o substantivo feminino Bahia. Moral da história, a mais a, fusão, crase, e aí representa-se essa fusão, ou seja, essa crase, com um acento que se chama grave. Acento que se chama grave. Esse acento grave, que é o contrário do agudo, o agudo é para um lado, o grave é para o outro, certo? Esse acento grave indica a ocorrência da crase. Você já foi à Bahia? Na hora de ler isso,
na hora de ler, por favor, não desfaça a crase. Esses dois As se fundiram. Se você ler isso, você já foi a Bahia, você estará simplesmente desfazendo o que o uso se encarregou de fazer, que é justamente a fusão dos dois As. Então, leia esse A que recebe acento grave, acento indicador de crase. Leia esse A exatamente como você lê o A que não tem acento. Você já foi à Bahia? Eu já fui à Bahia. Eu não fui à Bahia, de jeito nenhum. Eu fui à Bahia. Eu escrevo esse A com acento, mas eu não leio esse A espichado como se ali houvesse dois As, de jeito nenhum. Tudo bem? Então, em vez de ir à Bahia, eu vou a Paris. Tudo bem? Se eu vou a Paris, eu continuo indo a algum lugar. O verbo é o mesmo, o verbo ir. Eu continuo indo a algum lugar, o verbo ir continua regendo a preposição a, ir a algum lugar. Esse lugar deixou de ser a Bahia, passou a ser Paris. Você percebeu bem o que eu disse? Eu disse esse lugar deixou de ser a Bahia, passou a ser Paris. Eu disse a Bahia, eu disse Paris. Eu não usei artigo antes de Paris, por uma razão muito simples, não existe artigo. Alguém nasce na Bahia, mas ninguém nasce na Paris, as pessoas nascem em Paris. O que quer dizer isso? O fato de alguém nascer em Paris e não na Paris. Isso é muito claro, né? Paris não pede artigo, não admite artigo. As pessoas dizem que saíram de Paris e não que saíram da Paris. Paris não pede artigo. Então, eu vou a Paris, eu continuo tendo a preposição a do verbo ir, mas eu não tenho mais artigo. Se eu não tenho mais artigo, esse a de vou a Paris, de fui a Paris, você já foi a Paris, esse a é apenas preposição. Preposição. Portanto, esse a não pode receber acento grave porque não houve crase, não houve fusão, há apenas um a. Tudo bem? Então, eu vou à Bahia com acento indicador de crase no A, mas eu vou a Paris sem acento indicador de crase no A. Porque não há artigo, portanto, o A que está aí é apenas preposição, não há fusão de dois As, existe um A só, não houve fusão, não houve crase, não há acento indicador de crase. Agora eu vou pegar outra vez a Bahia, vou tirar Paris, pegar a Bahia, botar lá de novo, mas eu vou tirar o verbo ir e vou colocar outro verbo, o verbo visitar. Então, em vez de perguntar, você já foi à Bahia? Eu vou perguntar, você já visitou a Bahia? Muito bem. O que acontece com esse A agora? Você já visitou a Bahia? Bahia, a gente sabe, pede artigo, já foi explicado, já foi mostrado, demonstrado. E visitar pede preposição? Será que eu visito ao Paraná? Será que eu visito ao Japão? Eu gostaria muito de visitar ao Japão. Não, ninguém visita ao Japão, ninguém. As pessoas visitam o Japão, visitam o Líbano, né? As pessoas visitam o Brasil, ou seja, o verbo visitar é transitivo direto. Se o verbo visitar é transitivo direto, você já visitou a Bahia? Esse a é apenas artigo, portanto, não haverá acento indicador de crase, porque não há fusão, há apenas um A artigo feminino que determina o substantivo feminino Bahia. O verbo visitar, que está do lado esquerdo, é transitivo direto. É sempre importante lembrar que crase é fusão. Eu preciso ver se eu tenho de onde provar a existência dos dois As que vão se fundir para que eu use o acento grave, acento indicador de crase. Se eu disser para você que no verbo ler, no verbo ver, no substantivo dor e em tantas outras palavras, vou pegar essas três, ler, ver, dor. Se eu disser para você que nessas três palavras houve crase, ocorre crase, que elas podem exemplificar a crase, a ocorrência de crase, se eu disser isso para você, o que é que você vai dizer para mim? Talvez você diga, o professor pirou, acho que antes de começar a gravar deve ter tido um piripaque, sei lá o que aconteceu com ele, está doidão.
né? Crase no verbo ler. Crase no verbo ler. Sabe como é ler em espanhol? Ler em espanhol é leer, com 2 S. Ler. Em italiano é leggere. Leggere. E se você pegar o italiano, o espanhol, o português, você vai ver que tanto em italiano, quanto em espanhol, quanto em português, em francês, o verbo ler vem, em cada uma dessas línguas, claro, o verbo ler vem lá do latim. E aí o que acontece é que na passagem do latim para o espanhol, para o português, para o italiano, o que acontece, né? A palavra sofre transformações. Por exemplo, no espanhol, chegou uma hora que de legere, lá do latim, chegou a ler e parou aí. Em português também chegou a ler. Se você pegar textos escritos em português há 600 anos, 700 anos, 800 anos, você vai ver que o verbo ler era ler, escrito com 2 S. Em espanhol ficou assim, eu vou ler. Em português eu vou ler. Chegou uma hora em que ler virou ler. O que aconteceu? Os 2 S se fundiram num só crase. Lembra o que eu disse no começo? No português de hoje, no português moderno, na língua portuguesa de hoje. Aí eu disse, mais tarde você vai saber por que eu estou dizendo isso. Pronto, está aqui a explicação, né? Crase não é, de jeito nenhum, não é mesmo o nome do acento. É o nome do fenômeno. Fenômeno que aparece, que ocorre em muitas e muitas palavras. A palavra dor vem do latim dolore. Em italiano assim ficou, dolore. Em espanhol ficou dolor. Dolor, né? O nome Dolores, por exemplo, nada mais é do que dores, né? Ao pé da letra é isso. A mulher que se chama Dolores chama-se Dores. É uma mulher cheia de dores, coitada, né? Muito brincadeira, viu? Brincadeira, pelo amor de Deus. Mas é isso que significa Dolores. Em português, de dolor passou para dor, pode pesquisar, e de dor passou para dor. Pronto. De dor, dor. Crase, fusão de 2 Os, que viram um só. Então, crase, ao pé da letra, é o nome do fenômeno. Palavra grega, significa fusão, mistura. Na língua moderna, o acento grave, acento indicador de crase, indica a crase, indica a fusão da preposição a com um segundo a, e eu não vou repetir a história toda, porque já disse aqui várias e várias vezes. É por aí. Duas palavrinhas rápidas sobre a relação entre crase e regência. Regência, você sabe, estuda o quê? A regência se ocupa das relações que existem entre as palavras ou entre as orações, não é? E aí entra nesse território, claro, a regência verbal, não é? A regência verbal é aquilo que o verbo rege em relação ao seu complemento. Então é importante saber a regência padrão, a regência culta de certos verbos, porque isso vai interferir diretamente no uso do acento indicador de crase. Um exemplo bem concreto aqui, verbo proceder. Sabemos que o verbo proceder tem vários significados. Um dos significados é executar, dar início. E nesse caso, na língua culta, proceder é transitivo indireto, rege a preposição a. A gente diz que o delegado procede ao inquérito e não procede o inquérito. Portanto, se ele procede ao inquérito, existe a preposição a, você já sabe o que vai acontecer, né? Se eu disser que ele procede à peça inquisitória, por exemplo, esse a que vem antes de peça, que é palavra feminina, procederá à peça inquisitória, esse a receberá acento indicador de crase. Lembre-se disso, portanto, é preciso conhecer a regência padrão, a regência culta dos verbos para não errar no emprego do acento indicador de crase. Você acha que quem trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de terça a quinta, ou de quarta a domingo, trabalha
com acento indicador de crase nesse A ou deixa o acento em casa? Como é que fica isso? Vamos devagar, você vai chegar à resposta comigo, vamos juntos, né? E eu preciso tocar num pontinho, talvez seja novidade para você, simetria, paralelismo, já ouviu falar disso, né? Se eu disser, por exemplo, gosto de leite e de refrigerante, ou não gosto de leite nem de refrigerante, ninguém vai dizer eu gosto de leite e do refrigerante, ou eu gosto do leite e de refrigerante. Normalmente a gente diz gosto de leite e de refrigerante, a gente não põe artigo nem para leite, nem para refrigerante, isso é paralelismo, é simetria, né? Eu poderia até dizer gosto do leite e do refrigerante se eu fizesse referência a um determinado leite já citado e a um determinado refrigerante já citado. O fato é que a gente mantém aí uma relação de paralelo, né? De paralelismo, de simetria. E aí eu digo que ela trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de terça a quinta, ou sei lá. Vamos parar para pensar. Segunda-feira é um dia da semana, terça-feira é outro, quarta-feira é outro. Eu tenho palavras do mesmo tipo, né? E disse que ela trabalha, eu disse que ela trabalha de segunda a sexta, de terça a quinta, de quarta a domingo. De. O que é de? De é preposição. Eu não pus artigo aí. Se ela trabalha de segunda a, sabe Deus quando, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sábado, a domingo, né? O que vai acontecer? Esse A que está aí trabalha de segunda a sexta, de terça a quinta, de quarta a domingo. Eu tenho uma preposição de e uma preposição a. Para fechar a ponte, que ponte? De tal a tal. Se eu não pus artigo antes de segunda-feira, do primeiro dia da construção, né? Por que eu vou pôr artigo para o segundo dia da construção? Não vou pôr artigo, é questão de paralelismo, de simetria. Então fulana trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, de terça a quinta, monte aí do jeito que você quiser. Esse A vai ser apenas preposição. Não há artigo. Tanto não há artigo que eu não pus artigo para o primeiro dia da semana do bloquinho, não vou pôr para o último dia, ou seja, no par, né? Não existe artigo aqui, não existe artigo aqui. Pense em domingo, que é palavra masculina, sábado, que é palavra masculina, fulana trabalha de segunda a sábado. O A é A. É preposição, né? Portanto, só existe preposição aí, não existe artigo. Moral da história, nada de colocar acento grave nesse A, nessas expressões. Cuidado, eu falei de segunda a sexta, de terça a quinta, de terça a sábado e por aí vai. Agora vamos para outro caso, as horas, os horários. Pois é, então a loja fica aberta das 9, das 10, das 5, das 4, escolha você. Vai ser das, né? Das tantas às tantas. Das 9 às 18, das 9 às 22, das 9 às 14. Se eu disse das, é porque eu usei artigo. Das é de mais as. Se fica aberta das 9 às 14, eu vou ter artigo para 9, artigo para 14. Artigo plural, as, né? Então é das, que é de mais as que é a mais as, porque é de tal a tal. Pronto, então a loja fica aberta das 9 às 18, esse as tem acento indicador de crase, certo? Fica aberta das 9 às 18. Vamos usar o masculino, meio-dia. Fulana trabalha das 9 ao meio-dia. Percebeu o que é ao? Claro, se é das 9 ao meio-dia, por quê? Porque eu tenho ao aí que é A mais O. Se eu tenho A mais O antes de meio-dia, eu vou ter A mais as antes de 18 horas, por exemplo, das 9 às 18. Esse as receberá acento indicador de crase. Vou mostrar a você um caso que engana muita gente. Sua proposta é idêntica à dos concorrentes.
Sua proposta é idêntica à dos concorrentes. Muita gente resolve isso na base do papum. Se ela é idêntica à dos é masculino, então esse A não tem acento, porque crase é fusão, fusão de A mais A, o A, segundo A, artigo feminino, então dos é masculino. Calma, calma. O apressado come cru, diz o ditado. Se eu disser essa proposta é idêntica à dos concorrentes, esse A parece que vem antes de dos, parece, mas na verdade ele vem antes de proposta. Sua proposta é idêntica à proposta. Se uma coisa é idêntica a, certo? A gente acha um a preposição a. Ela é idêntica à proposta, né? Vamos trocar proposta por projeto? Vamos? Seu projeto é idêntico ao dos concorrentes. Por quê? Porque seu projeto é idêntico ao projeto. Sua proposta é idêntica à proposta. Esse A tem acento. Esse A que vem antes de dos, que na verdade vem antes de proposta, esse A tem acento indicador de crase, porque acabamos de provar, existe aí a fusão de A mais A. Outro caso, esta camisa é igual a que vimos ontem. Esta camisa é igual a que? Esta camisa é igual à camisa. Este sapato é igual ao sapato. Então, esta camisa é igual a que vimos ontem. Esse A, que vem antes do que, esse A tem acento indicador de crase. Esta camisa, sua camisa, aquela camisa é igual a alguma coisa, igual à camisa. Quer trocar a camisa por calção? Este calção é igual ao que vimos ontem. Percebeu? Eu troquei camisa, que é palavra feminina, por calção. Em vez de eu ter a, eu tenho ao, que é a mais o. A mais o no masculino, a mais a no feminino, a mais a, acento indicador de crase. É isso. Um outro caso, pronome demonstrativo aquele. Diga àquele rapaz que não faça mais isso. Se eu fosse escrever isso, diga àquele rapaz que não faça mais isso. Diga a alguém, certo? Verbo dizer rege a preposição a, dizer a alguém. Diga àquele rapaz, o que é que vai acontecer? Esse a do verbo dizer, dizer a alguém, vai se fundir com a letra A inicial do pronome demonstrativo aquele. Eu posso até escrever ou dizer diga a aquele. Eu posso separar a preposição do pronome demonstrativo aquele. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas se você for pesquisar o uso efetivo da língua, né, tanto oral quanto escrita, você verá que há 0, nada por cento de ocorrências desse tipo de situação. As pessoas juntam mesmo, seja na fala, seja na escrita. Né? Diga aquele rapaz. Né? Então, a preposição a do verbo dizer, quem diz, diz a alguém, e a letra A inicial do pronome demonstrativo aquele, essas duas letras entram em fusão, na hora de escrever, diga aquele, aquele, uma palavra só com acento grave, acento indicador de crase. Alguém dirá, mas aquele não é palavra masculina? Sim, é palavra masculina, e daí? Né? Não houve crase antes de palavra masculina. O que houve foi a fusão da preposição a, regida pelo verbo dizer, dizer a alguém, fusão desse a, dessa preposição a, com a letra A inicial da palavra aquele, do pronome demonstrativo aquele. Aí, essas duas vogais, esses dois as se fundem, ou seja, ocorre crase, e a crase é marcada, como já vimos aqui, marcada com o acento grave, acento indicador de crase. Isso pode acontecer com aquele, com aquela, com aqueles, com aquelas e com aquilo.
né, com esses 5 pronomes. E como eu já disse, essa fusão não é obrigatória, embora o uso registre 99,99% de casos em que se dá a fusão. Eu diria até, olha, 100%, porque é tão raro, tão raro, tão raro o uso do a, aquele, a, aquela, que é desprezível, né? Acaba virando isso 100%, né? Tá? Agora, cuidado, de novo, né? Você está vendo aquele rapaz? Você está vendo aquele rapaz? Vou colocar acento nesse a de aquele? Não, porque eu tenho o verbo ver aí. E o verbo ver é transitivo direto. Quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. Então não há preposição, portanto não vou inventar uma fusão que não existe, né? De jeito nenhum. O acento grave é posto quando se quer com ele indicar a ocorrência da crase, da fusão, da verdadeira fusão, da preposição a com um segundo a. É isso. Pois é, o apressado come cru. De novo eu digo isso porque uma vez o grande Ziraldo, queridíssimo Ziraldo, fez lá no Rio de Janeiro algumas frases, desenhos e tal. Ele participou de uma campanha de combate ao uso das drogas. Muito bem. E num dos desenhos, né, que ele fez ali, ele colocou uma frase. A frase era a seguinte: quem faz a sua cabeça é você, não a droga, né? Muita gente ficou alarmada porque viu a frase, viu que o Ziraldo não colocou acento grave, acento indicador de crase no A que vem antes de droga, não a droga, e já saiu sentando o pau no pobre do Ziraldo. Ziraldo não sabe escrever, Ziraldo não sei o quê. Não é nada disso. Devagar, com andor, vamos entender o contexto. Quem faz a sua cabeça é você. Ponto. Não é a droga. Não é? Pronto, né? Se eu trocasse droga por álcool, quem faz a sua cabeça é você, não o álcool. Não é o álcool que faz a sua cabeça, é você. Não é a droga que faz a sua cabeça, é você. Esse A que o Ziraldo escreveu, não a droga, esse A é um artigo, um artigão, um coitadinho de um artigo, sozinho, abandonado no mundo, não conseguiu se casar com a preposição, é um A solitário, um artiguinho, coitadinho, que caminha, vaga pela noite, pelo dia, pela tarde, pela eternidade, sozinho, sozinho, sozinho. Nada de colocar acento nesse A, porque ele não resulta de fusão de coisa nenhuma com coisa nenhuma. É só trocar droga por álcool para perceber. Quem faz a sua cabeça é você, ponto, não o álcool. Enfim, isso deixa bem clara a coisa. É que a gente está acostumado naquelas manifestações, não à droga, né? Não à violência, né? Não ao desemprego, né? E a gente está acostumado a ver isso e já pega essa frase pronta, porque nesse caso, nessas manifestações, nessas frases, não à droga, não ao desemprego, aí sim o A tem acento. É só pensar em desemprego, não ao desemprego, né? Não ao FMI. Quanta gente viu isso, né? Pelo mundo, pelo Brasil aí em outros tempos, não ao FMI, mas é outra situação. A gente precisa ler o contexto, entender, perceber antes de sair falando. O Ziraldo acertou. E no livro você tem o desdobramento dessa história. Vá lá para o livro, porque a coisa não ficou por aí, a coisa vai um pouco mais longe. O Ziraldo fez outras frases e tal, e aqui eu deixo você com esse gostinho de quero mais. Aí você pega o livro, lê e vê como essa história é na sua totalidade. Você está na rodovia, num automóvel, num ônibus, você vai para certo lugar, finalmente esse lugar chega a uma cidade, aí na entrada há lá uma placa, lá alguma coisa, uma frase, bem-vindo a... E aí vem o nome da cidade, certo? Qualquer que seja.
Como é que fica esse A? Pois é, bem-vindo a... Mas antes do A, bem-vindo. Bem-vindo se escreve com hífen. Cuidado, porque a gente entra em sabe Deus quantas cidades por aí, está lá bem-vindo e tudo quanto é jeito com N de navio tudo junto ou em duas palavras separadas. Não. Bem-vindo se escreve com hífen. Bem, tracinho, vindo. Tudo bem? Bem-vindo a... Muito bem, se é bem-vindo a algum lugar. Já sei que existe um A. Aliás, muitas vezes eu digo que crase não é muito diferente de atravessar a rua. É preciso olhar para os dois lados. Que relação tem isso com a bendita crase? Eu olho para cá para ver se daqui sai preposição. Bem-vindo a tal lugar. Sai a preposição a. Agora preciso olhar para a direita. Se lá no lado direito estiver um nome de cidade, o que vai acontecer? Como é que a gente usa cidade em português? A gente usa com artigo ou sem artigo? Vamos lá. Eu moro em Londres, eu moro em Campinas, eu moro em Guaratinguetá, eu moro em Florianópolis, eu moro em Belém, não é? Eu moro em Bauru, eu moro em Sorocaba, eu moro em Jundiaí. Usei artigo alguma vez? Não, né? Ninguém diz que mora na Jundiaí, que mora na Sorocaba. Pode pegar todos os municípios do Brasil, todos, né? E o que vai acontecer? Você vai ver que a gente mora em, né? Cidade, hein? Estou falando de cidade. Então, bem-vindo a Osasco, bem-vindo a Diadema, bem-vindo a Sorocaba, bem-vindo a Mossoró, bem-vindo a Manaus, bem-vindo a Belém, bem-vindo a Santarém, bem-vindo a Goiânia, bem-vindo a Brasília, bem-vindo a Quixeramobim, bem-vindo à Feira de Santana, bem-vindo a sabe Deus onde. Esse A não tem acento, porque só existe aí uma preposição, a preposição a regida por bem-vindo. Nome de cidade, em português, não pede artigo feminino. As poucas cidades que pedem artigo em português pedem artigo masculino. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo ao Cairo e por aí vai, não é? Bem, cidade é uma coisa, estado é outra. Bahia, por exemplo. Bem-vindo à Bahia. Já sabemos, já vimos isso neste DVD, né, que Bahia pede artigo. E acabamos de ver que bem-vindo pede preposição, bem-vindo à Bahia, o A vai receber acento indicador de crase. Bem-vindo a Santa Catarina. E agora? Santa Catarina não admite artigo. Ninguém diz que nasceu na Santa Catarina, e sim que nasceu em Santa Catarina. Ninguém diz que Florianópolis é a capital da Santa Catarina, e sim que é a capital de Santa Catarina. Então, bem-vindo a Santa Catarina, esse A não recebe acento. Bem-vindo a Paraíba. Bem-vindo a algum lugar, e esse lugar é a Paraíba. Alguém nasce na Paraíba, não nasce em Paraíba, portanto, existe artigo. Então, bem-vindo à Paraíba, esse A recebe acento indicador de crase. É só pensar. Se você parar para pensar, olhar para a esquerda, olhar para a direita, fizer a continha, não vai ser nada difícil optar pelo acento ou não, né? Cada caso é um caso, você vai pensar. Bem-vindo à Itália. Bom, se é bem-vindo a... Itália pede artigo. Fulano mora na Itália. Bem-vindo a Portugal. Se é bem-vindo a... Fulano mora em Portugal. Então, cuidado. Bem-vindo à Itália, o A tem acento. Bem-vindo a Portugal, o A não tem acento. É por isso que é preciso pensar. Só isso já resolve o problema. Uma perguntinha para você. Passei a noite em tal lugar. Passei a noite em tal lugar. Essa frase dita pode dar confusão. Por quê? Passei a noite em tal lugar, você talvez não consiga definir o que aconteceu.
talvez você não consiga definir se eu passei a noite no sentido de ter ficado em tal lugar a noite toda, onde você passou a noite, né? Onde você esteve durante a noite toda, em tal lugar. Ou se durante a noite eu dei uma passadinha nesse lugar. A questão é a seguinte, eu passei o dia em tal lugar, pronto. Fica claro, né? Se eu passei o dia em tal lugar, se o sentido é esse, né, de gastar o tempo todo em tal lugar, eu passei a noite em tal lugar, esse a é só artigo, o verbo passar é transitivo direto, né? Onde você passou a noite? Passei, tracinho a, em tal lugar. Agora, se durante a noite eu dei uma passadinha, eu passei lá à noite. O a com acento indicador de crase. A noite aí vai ser uma expressão adverbial feminina, uma expressão que vai indicar quando eu passei lá. Eu passei lá à noite, ou seja, durante a noite. Note que se eu não digo passei lá à noite, né, eu vou dizer passei lá durante a. Durante é preposição, a é artigo, durante a noite, à noite. Esse a vai receber acento indicador de crase. O que eu quero dizer para você é que as expressões adverbiais femininas, expressões adverbiais, aquelas que indicam circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, né, femininas, vão ser grafadas assim, o a ou as, né, porque elas podem começar com a ou com as, elas podem começar assim, de duas maneiras, a gente vai colocar acento grave. Às vezes, você faz isso sempre? Não, eu faço às vezes, ou seja, eu faço de vez em quando, né? Às vezes, expressão adverbial feminina, né? Pense numa masculina, eu faço aos poucos, aos, a mais os, né? Tá? O famoso bife à milanesa, que é um bife feito à moda milanesa, né? Bife ao estilo milanês, bife à milanesa, o a vai receber acento, né? Às pressas, você faz tudo às pressas. Que tal, em vez de pressas, trancos e barrancos, que é uma expressão adverbial masculina? Você faz tudo aos trancos e barrancos. Eu estou mostrando a você que quando eu uso uma expressão adverbial masculina, eu muitas vezes vou ter ao ou aos, né? Portanto, nas femininas eu vou ter a com acento ou as com acento. Sair à francesa. Ele saiu à francesa, o a com acento indicador de crase, saiu à moda francesa. Essa expressão vem da rivalidade França e Inglaterra. Os ingleses dizem que os franceses saem de fininho, né? Sair à francesa significa isso, sair sem ser visto, sem ser notado, de acordo com os ingleses, claro, só que a expressão ganhou corpo no mundo todo e as pessoas dizem que fulano saiu à francesa, saiu sem ser visto, saiu de fininho, saiu escondido, saiu à francesa, o a com acento indicador de crase. Comeu à saciedade, né? A saciedade, expressão adverbial, indica intensidade, comeu muito, né? E por aí vai, as escuras, as avessas, as cegas, né? As escâncaras, né? As escondidas. Quando isso for expressão adverbial feminina, a gente vai colocar acento indicador de crase. Mas cuidado, não generalize, pense. Que camisas você prefere, as claras ou as escuras? É claro que nem as claras nem as escuras, nesse caso, são expressões adverbiais femininas, né? Que camisas você prefere, as claras ou as escuras? Troque camisas por sapatos. Que sapatos você prefere, os claros ou os escuros? Esse as é um artigo só. Agora, se eu disser, seja claro, faça as coisas às claras, faça as coisas claramente, aí as claras, expressão adverbial feminina, né? Ficamos às escuras, esse as escuras, a expressão adverbial feminina, aí sim eu vou colocar acento indicador de crase. É preciso tomar cuidado, não sair acentuando à toa, sem ler, sem entender, sem pensar no contexto. O
que nós vimos a respeito das locuções adverbiais, expressões adverbiais femininas, vale também para as locuções prepositivas, locuções conjuntivas femininas. Eu sei que o nome assusta, locução prepositiva, locução conjuntiva. O que é isso? Então, se eu disser, por exemplo, estou à beira de um ataque de nervos, à beira de é uma locução prepositiva, não é? A base de à beira de é uma palavra feminina, beira. Estou à beira de, esse a recebe acento indicador de crase, né? Fulano vive à custa de favores, de sabe Deus de quem? Vive à custa de, consegui isso à custa de, esse a se escreve com acento indicador de crase, né? Passei a noite à espera de um recado, de um aviso, passei a noite à espera de, locução prepositiva feminina. Na verdade, a expressão inteira, à espera de um aviso, tudo isso, o conjunto todo é um adjunto adverbial, uma expressão adverbial, e esse adjunto adverbial é introduzido por uma expressão prepositiva, locução prepositiva, à espera de. À espera de um recado, à espera de uma locução prepositiva feminina, esse a receberá acento indicador de crase. Mas, de novo, eu vou dizer que é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado, é preciso ler, é preciso entender. Cuidado. Se eu disser para você, se eu pegar uma canção, né, chamada Eu Sei Que Vou Te Amar, melodia de Tom Jobim, letra de Vinícius de Moraes, há uma passagem que diz assim: eu sei que vou viver a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Viver à espera, né? Esse a pode ter acento, pode não ter, depende do sentido que eu quero dar. Viver à espera com acento é viver assim, viver desse jeito, viver esperando, viver à espera. Expressão, toda a espera de viver, é uma expressão adverbial introduzida por uma locução prepositiva feminina, esse a vai ter acento. Se eu tirar o acento, viver à espera, a frase continua fazendo sentido, continua sendo correta. Ela tem outro sentido. Viver à espera é vivenciar essa espera, né? Ter que viver isso, viver esse momento, viver esse tempo, viver esse período, né? O Vinícius escreveu com acento, porque era o sentido que ele queria dar, viver assim, viver esperando, né? Mas ele poderia ter escrito sem acento se ele quisesse dar outro sentido, viver isso, viver essa coisa horrorosa que é viver uma espera, vivenciar uma espera. Muda o sentido. Por isso eu digo, leia, pense antes de sair colocando o acento. O acento indicador de crase pode pura e simplesmente mudar o sentido da frase. Você gosta de cozinha? Gosta de cozinhar? Cozinha tradicional, cozinha antiga? Gosta de fogão a lenha? E o seu fogão a lenha? É fogão a lenha com acento no A ou sem acento no A? Daqui a pouco a gente vê como é que fica. Pois é, você quer saber se o fogão a lenha é a lenha com acento no A ou sem acento no A. Eu acabei de falar das locuções adverbiais femininas, aquelas que indicam tempo, que indicam lugar, que indicam modo. Vimos que essas locuções adverbiais femininas são grafadas, são escritas com acento grave, acento indicador de crase no A ou no AS. Mas é preciso tomar cuidado com as expressões adverbiais femininas que indicam instrumento, que indicam meio. Como essa, o fogão a lenha, o forno a lenha, o carro a gasolina, né? Ou tal coisa está cheirando a naftalina, né? A questão é a seguinte: quando eu falei das expressões adverbiais femininas, eu dei vários exemplos de expressões masculinas introduzidas por ao ou aos. Nessas de instrumento ou meio, vamos trocar o fogão a lenha por fogão a gás. Gás é palavra masculina. O fogão, por acaso, é ao gás? O barco a vela. A vela é o instrumento que faz o barco, né, se mover. Vamos trocar vela por motor. Barco a motor.
Ou será que o barco é ao motor? Não, o barco não é ao motor, não é ao remo, o fogão não é ao gás, o barco não é ao vapor e por aí vai. O que se percebe é que quando a expressão é adverbial, masculina de meio ou instrumento, não se tem ao, e sim a. Não é? Ou seja, isso legitima a possibilidade de não se colocar o acento grave nas expressões adverbiais femininas correspondentes. Ou seja, o fogão a lenha, o carro a gasolina e por aí vai. Então, eu posso perfeitamente escrever isso sem acento indicador de crase no A. Alguém vai dizer, mas não é expressão adverbial feminina? É. A gente não pode generalizar, coloca tudo no mesmo baú, tudo no mesmo saco e bola para frente? Sim, há quem proceda assim. Há quem não queira saber disso, de pensar, bom, mas nas masculinas, não sei o que e tal. Há quem prefira generalizar e dizer assim, expressão adverbial feminina, seja lá do que for, acento no A, acento grave no A. E essas pessoas escrevem forno a lenha com acento no A, fogão a lenha com acento no A, fulano escreveu tudo a máquina, o A com acento no A, barco a vela, o A com acento nesse A, né? Carro a gasolina e por aí vai. A decisão é sua. O que você não pode fazer de jeito nenhum é colocar acento nas masculinas, como a gente vê por aí. Barco a remo, o A com acento. De jeito nenhum. Remo é palavra masculina, pelo amor de todos os santos. De jeito nenhum. Então, a questão é a seguinte. Repito, expressão adverbial feminina de meio ou instrumento, o acento é opcional. Você decide. Fogão a lenha com ou sem acento no A. Né? Forno a lenha, com ou sem acento no A. Barco a vela, com ou sem acento no A. Agora, às vezes, o acento se impõe por uma questão de clareza. Né? Se eu ler um texto, matou-o a bala, se esse A não tiver acento, eu posso ficar em dúvida, foi a bala que matou fulano ou foi fulano que matou Beltrano a bala? Né? Se eu coloco o acento no A, matou-o a bala, o A com acento indicador de crase, a frase fica clara, absolutamente não há possibilidade de dúvida, né? De ambiguidade. Né? O cozinheiro cheirava a gordura. Perfeitamente possível, o cozinheiro fica o dia todo lá, né? Mexe com isso, mexe com aquilo, acaba o dia, ele está cheirando a gordura. Né? Ou será que ele pegou a gordura e o cozinheiro estava cheirando a gordura? Percebe? Né? Se eu deixar esse A sem acento, a frase é ambígua. Se eu colocar acento nesse A, o cozinheiro estava cheirando a gordura, a frase só tem um sentido. E o sentido qual é? Ele exalava cheiro de gordura. Então, é preciso tomar cuidado. Mas eu vou dizer de novo, expressão adverbial feminina de instrumento ou meio, tome cuidado, é preciso levar em conta tudo isso. Em tese, o acento é indiferente, mas é bom tomar cuidado para ver se não há ambiguidade e por aí vai, analisar direitinho o caso. Eu quero falar com você sobre dois casos muito particulares, dois casos em que, dependendo da situação, será possível colocar ou não o acento indicador de crase, o acento grave. Um deles, qual é? Vou começar por aí. Nome de mulher. Nome de mulher. Você deve perceber que na língua oral, na língua do dia a dia, na língua falada, o artigo aparece ou não aparece antes de nome de mulher, de nome próprio, de nome de homem também, né? Dependendo da região. Então, em São Paulo, por exemplo, em São Paulo as pessoas colocam artigo antes de nome de gente, de nome de homem, de nome de mulher. Em São Paulo as pessoas dizem, esse aqui é o carro do João, esta aqui é a casa da Maria, esta aqui é a casa da Silvia. Este aqui é o carro da Silvia, este aqui é o carro do Pedro. No Nordeste, a conversa muda. No Nordeste, o carro é de Pedro.
Se em São Paulo a casa é da Lúcia, no Nordeste a casa é de Lúcia. Quem tem razão? Em se tratando da linguagem informal, tanto faz. O carro é de Pedro, o carro é do Pedro, isso varia de região para região. Em se tratando de linguagem formal, a coisa muda. O jornal, por exemplo, não vai escrever, se escrever no português padrão, não vai escrever o governo do Fernando Henrique, vai escrever o governo de Fernando Henrique. Um texto que trate de literatura, por exemplo, não vai apresentar algo como a obra do Machado de Assis ou a obra do Machado, e sim a obra de Machado de Assis, a obra de Machado. As composições de Caetano Veloso e não as composições do Caetano Veloso em se tratando de linguagem formal. Certo? Então vamos lá. O que isso tem a ver com crase? Tudo a ver. Acabamos de ver que com o nome de gente, o artigo é optativo na linguagem informal. Então você vai mandar um bilhete, vai escrever um bilhete, né? Meu caro amigo, ontem eu disse a Silvia que... Ontem eu disse a Silvia que... Se eu disse a alguém. Um a existe, a preposição a. Eu disse a Silvia que, se eu sou paulista, eu vou colocar acento. Se eu sou nordestino, não vou colocar acento. E quem tem razão? Todo mundo, paulistas e nordestinos. Por quê? O paulista vai dizer, vai escrever, eu disse a Silvia com acento, porque ele usa artigo antes de Silvia. Ele diz a casa da Silvia, o carro da Silvia e por aí vai. O nordestino diz o carro de Silvia. Então o nordestino vai escrever o bilhete dizendo, eu disse a Silvia. Dizendo não, escrevendo, né? Eu disse a Silvia, ele não vai colocar acento. Certo? Agora, tanto o paulista quanto o nordestino, se forem escrever um texto formal, uma crítica literária, né? Esse autor nunca se refere a Clarice Lispector, por exemplo. Está escrito isso lá. Esse autor nunca se refere a Clarice Lispector. Esse A não tem acento em linguagem formal. Por quê? Porque estamos num texto formal, personalidade pública, Clarice Lispector, e nesse território não se usa artigo com nome de gente. A obra de Clarice Lispector, e não a obra da. A obra da Clarice a gente diz no bate-papo, em São Paulo. Nem no Nordeste já não é assim. Mesmo no bate-papo, no Nordeste o pessoal diz a obra de Clarice Lispector. Em São Paulo, a obra da Clarice. Na fala, no bate-papo, na linguagem informal. Tudo bem? Então, que fique claro, na linguagem informal, o artigo é optativo antes de nome de gente. E aí, você vê se há ou não há preposição, se é nome de mulher, para ver se você usa ou não usa, de onde você é, qual é seu hábito linguístico e tal. E em termos de linguagem formal, não há artigo antes do nome de gente. E, consequentemente, não haverá acento indicador de crase, não há que venha antes do nome de uma mulher em situação formal. Possessivos. Pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa e por aí vai. Como é que fica isso? O artigo é opcional, rigorosamente opcional. Né? Você nunca jantou em nossa casa, você nunca jantou na nossa casa. Né? Diga a seu pai que, sei lá o quê, diga ao seu pai que, sei lá o quê. O artigo antes do possessivo é opcional, tanto faz. Onde você passou suas férias, onde você passou as suas férias. Eu passei meus melhores dias em tal lugar, eu passei os meus melhores dias em tal lugar. Vi nosso chefe em tal lugar, vi o nosso chefe em tal lugar. É indiferente. O artigo é opcional antes dos possessivos. Moral da história, se eu tiver um possessivo feminino e se eu tiver um termo antecedente que peça a preposição a, o que vai acontecer? O acento indicador de crase será opcional. Diga a sua tia que me traga aquela encomenda. Diga a sua tia que me traga aquela encomenda. Diga a sua tia, diga a alguém, esse alguém é sua tia ou a sua tia, tanto faz. Diga a seu tio ou diga ao seu tio, é indiferente, portanto, diga a sua tia com ou sem acento indicador de crase nesse a. Cuidado, porque o verbo
da esquerda, o verbo que vem antes tem que ser transitivo indireto. Se o verbo for transitivo direto, eu vi, por exemplo, eu vi a sua tia, eu vi sua tia. Aí o verbo é transitivo direto, não há preposição, portanto, eu vi a sua tia. Esse A não pode ter acento, o que pode acontecer com ele é sumir. Eu vi sua tia. Tudo bem? Então, antes de possessivo feminino, o acento indicador de crase é opcional se houver preposição. Tudo bem? E lembre-se da simetria. Num texto formal, vale a pena adotar procedimento padrão. Se você usou um possessivo com artigo no seu texto, use todos. Se você usou sem, use todos sem, né? Em texto formal, essa coisa de ora usa artigo, ora não usa antes do possessivo, essa coisa não é legal. Em termos de texto formal, vale a pena manter o padrão. Todos os possessivos com artigo ou todos os possessivos sem artigo. É por aí. Bem, a nossa conversa já, né, vai longe, né? Nós estamos aqui há um bocado de tempo, já falamos um monte de coisa, você já viu, já leu, já foi. A essa altura do campeonato, você deve ter deduzido já todo esse processo de crase e já deve ter aí com você conceitos claros de casos em que é absurdo pensar na colocação do acento indicador de crase. Mas eu vou aqui rapidamente fazer um apanhadinho bem sucinto desses casos em que eu diria, é um crime colocar o acento indicador de crase. Por quê? Porque são aqueles casos básicos, se o sujeito pensar um segundo, mas meio segundo, mas 0, nada de um segundo, ele vai entender, ele vai ver que não faz o menor sentido colocar o acento no A em certos casos. Por exemplo, palavras masculinas. Por quê? Por motivos óbvios, né? Como é que eu vou ter um artigo feminino antes de palavra masculina? Então, mesmo que você veja pela rua, em cartazes, muitas vezes cartazes públicos, com dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, o poder público vai lá, gasta dinheiro, manda fazer a placa e pá, né? A placa que desensina, né? Então, mesmo que você veja uma faixa numa avenida, 28º passeio a pé da cidade tal, a pé, o A, não, pé é palavra masculina, faça seu passeio a pé, mas não coloque acento nesse A, pelo amor de todos os santos. Barco a remo faz muito bem para a saúde, reme, faça força, abre o peito e tal, mas que o barco a remo seja escrito sem acento no A, né? Quer comprar um carro a álcool? Compre, seja feliz, mas não ponha acento nesse A do carro a álcool. Álcool é palavra masculina. Quer dizer que fulano, quer escrever que fulano viajou a convite não sei de quem? Convite é palavra masculina. Quer dizer que o traje é a rigor? Rigor é palavra masculina. Quer colocar TV a cabo na sua casa? Coloque TV a cabo na sua casa, mas não coloque acento no A que vem antes de cabo. Cabo é palavra masculina. Então, é o óbvio do óbvio do óbvio. Antes de palavra masculina, não, por motivos óbvios. E cuidado com aquilo que eu já mostrei aqui, ou seja, quando há a palavra subentendida, lembra? Igual a dos concorrentes. Aí o A não vem antes de dos. Há um caso, lembra? Já falei disso aqui, volte lá no DVD, no começo, se for preciso e tal. Outro caso em que é absurdo pensar no acento indicador de crase. Pronomes. Parabéns a você. Você admite artigo? Pense, faz sentido dizer eu gosto da você? Não faz sentido. Ninguém gosta da você, eu gosto de você, eu penso em você. Não há artigo antes de você. Assim como não há artigo antes de ela, né? Eu disse a ela, esse a é só preposição, troque ela por ele. Eu não disse ao ele, eu disse a ele. Né? Alguma, pronome indefinido, né? Peça a alguma das moças, peça a alguma, não coloque acento nesse a, troque alguma por algum, peça a algum dos rapazes e nunca peça ao algum dos rapazes, né? A quem você disse isso? A quem você disse? Quem? Quem é pronome? Não existe artigo antes de quem, não se usa nunca na quem, da quem, pela quem.
Como é que se vai usar o A com acento grave antes de quem? Né? De jeito nenhum. Então, cuidado, pronomes, você, ela, nenhuma, esta. Quantas vezes eu vejo a esta, o A com acento? Por acaso a gente diz ao este? A gente não diz ao este, de jeito nenhum. É só pensar um pouco. Os pronomes de tratamento, vossa senhoria, vossa santidade, vossa majestade, não ocorre crase antes desses pronomes, porque não ocorre artigo antes desses pronomes. Ninguém vai dizer ou escrever, pensei muito na vossa senhoria, e sim pensei muito em vossa senhoria. Não existe artigo antes desses pronomes, de jeito nenhum. Outro caso, verbo, está disposto a colaborar. Quantas vezes a gente vê isso com acento no A, disposto a colaborar? Por acaso eu gosto da colaborar? Por acaso estou pensando na colaborar? Não, estou pensando em colaborar, gosto de colaborar. Não há artigo antes de verbo. Então, antes de verbo é impossível, é matematicamente impossível a ocorrência do acento indicador de crase. Palavras repetidas, ganhou a corrida de ponta a ponta, de ponta a ponta. Se eu disse de ponta, ponta, de ponta. Ponta é a palavra feminina. Eu usei artigo antes da primeira palavra ponta? Não usei. Eu disse de. Liderou de ponta a ponta. Se eu não usei artigo para a primeira palavra ponta, por que é que eu vou usar artigo para a segunda palavra ponta? É simetria. Se é de ponta a ponta, não existe artigo para a primeira, não existe artigo para a segunda. Esse A é apenas preposição, não há acento nisso. Tome o remédio gota a gota. Eu disse gota a gota e não tome o remédio a gota. Eu não coloquei artigo antes da primeira gota, por que eu vou colocar antes da segunda gota? Esse A que está aí é só preposição. Tome o remédio gota a gota. Ficamos cara a cara, face a face. Né? Não há acento indicador de crase nesses casos, porque não há artigo nesses casos. Outro caso, o A, não as, A. Só A, sem S, A, que venha antes de uma palavra feminina plural. Atendimento a mulheres grávidas. Né? Será negado o atendimento a mulheres que, sei lá o quê. Será negado ou será dado o atendimento a mulheres que. Esse A, que vem antes de mulheres, não pode receber acento indicador de crase. E isso é uma questão matemática, isso é uma conta. Mulheres é plural. Se mulheres é plural, e se eu usar artigo, terei de usar um artigo no plural. Se eu escrevi ou disse atendimento a mulheres, é óbvio que esse a é apenas uma preposição. Então, eu não posso colocar acento, porque se eu colocar o acento, eu vou indicar com aquele acento que eu fundi A mais A. Como é que eu vou provar que existe um A, artigo, singular, antes de mulheres, que é plural? Impossível. Então, esse A, que vem antes de um substantivo feminino, plural, esse A não passa de preposição, portanto, esse A não pode receber acento. Então, sempre que você encontrar um A, não as, A, sem o S, A, antes de um substantivo que esteja no plural, é óbvio que esse A será apenas uma preposição e, portanto, não haverá acento indicador de crase, porque não há crase, não há fusão. Né? Não há fusão, não há A mais A. Como é que vai haver um A singular, artigo, antes de um substantivo plural? Impossível. Dois casos particulares muito importantes que caem em concursos e tal, né? Muitas vezes em provas daquelas ainda meio assim antigas, aquele esquema e tal, são aquelas pegadinhas, a palavra casa e a palavra terra. Vamos começar com a palavra casa. Conhece a famosa frase, o bom filho a casa torna? O bom filho a casa torna. Você escreveria isso com acento no A ou sem acento no A? O bom filho a casa torna. Né? Vamos parar para pensar.
né? Você já ouviu falar da famosa parábola do filho pródigo, né? E talvez pela frase, o bom filho a casa torna, as pessoas confundem, acham que esse filho pródigo é um filho bonzinho, que um dia reconheceu e voltou. Não. Esse filho pródigo, pródigo quer dizer gastador. Pródigo quer dizer dissipador, perdulário, gastão. Esse filho pródigo recebe a herança antes, torra os picuá do pai porque quer o dinheiro antes da herança, sai, cai na gandaia, anda com mulheres, com isso e aquilo, se arrebenta, fica com uma mão na frente e outra atrás, fica duro e volta para casa, com o rabo entre as pernas, porque gastou tudo. O bom filho a casa torna. Esse A não tem acento, não. Sabe por que esse A não tem acento? Você não diz que não passou a noite em casa? Não passei a noite em casa, eu passei a noite na rua, estava com a cabeça quente, fui para a rua. Não passei a noite em casa. Que casa é essa? É a sua casa, é o seu lar. Quando a gente usa a palavra casa para fazer referência à própria casa, não necessariamente a nossa, a casa de alguém, casa no sentido de habitação, de lar, a gente não usa artigo. A gente diz, fulano não teve tempo de passar em casa. Se ele não teve tempo de passar em casa, em que casa? A casa dele. Quando se usa a palavra casa para indicar a própria habitação, o próprio lar, é normal que não se use artigo. Nesses casos, a palavra casa vem peladinha, sem nenhum modificador, nada, nenhum modificador, né? Então, a gente diz que ele não teve tempo de passar em casa. Não, ele não vem de casa, ele vem, sei lá de onde. Ele não vem de casa. Se ele não vem de casa, que casa é essa? A casa dele, né? E se o bom filho a casa torna, que casa é essa? É a casa dele, a casa da família, a casa, né? O lar, a habitação. O que você percebeu? Eu disse que não dormi em casa, não venho de casa. Estou usando o artigo antes da palavra casa, nesses casos? Não. Então, a palavra casa, quando indica o próprio lar, a própria habitação, é usada sem artigo. O bom filho a casa torna, o bom filho volta para casa. Percebe que não há artigo? Esse A é só preposição. Não adianta trocar casa por lar. Se eu trocar casa por lar, casa é um caso específico, muito específico. Acabei de provar que não se usa artigo antes da palavra casa, quando ela indica a própria habitação. Portanto, não haverá crase, não haverá acento indicador de crase antes da palavra casa nesses casos. Se a palavra casa for modificada por qualquer outra coisa, a casa dos pais, né, a casa dos avós, a casa paterna, acabou. Aí casa vira uma palavra como outra qualquer, o bom filho volta à casa paterna, esse A vai ter acento, né? Volta a algum lugar e esse lugar é a casa paterna. Mas é sempre aquela história, o bom filho visita a casa paterna sem acento, porque visitar é transitivo direto, né? Recapitulando, casa com o sentido de próprio lar, própria habitação, rejeita o artigo. Portanto, não haverá acento indicador de crase no A que venha antes da palavra casa com esse sentido. Se acabar essa particularidade, casa vira uma palavra qualquer, como outra qualquer, você aplica os mecanismos todos vistos aqui. Eu disse que são dois casos particulares. Um, casa, acabamos de ver, outro, terra. O que há de especial com a palavra terra? A palavra terra tem vários sentidos. Um deles é chão firme, solo firme, oposição a alto mar, não é? Então, você imagina o seguinte, você tem um amigo marinheiro, esse amigo marinheiro trabalha num navio de grande porte, né, desses que fazem viagens longas, né, e esse seu amigo marinheiro, quando volta, tem muita história para contar. Muito bem, um belo dia ele chega de uma viagem longa e conta uma história, conta outra. No que ele conta lá uma história, você diz assim para ele, mas isso aí aconteceu no navio? Ele vai dizer, não, isso não aconteceu no navio, não. Isso aconteceu em terra. Ou ele vai dizer, isso aconteceu na terra. Ele vai dizer, isso aconteceu em terra, porque se ele disser que isso aconteceu na terra, de marinheiro ele passa a astronauta, certo? E ele é marinheiro, não é astronauta. Quando ele diz, não, isso aconteceu em terra, ele quer dizer o quê? Aconteceu em terra firme, não aconteceu em alto mar. O
que você percebeu? Como é que ele disse? Isso aconteceu em terra. Ele usou artigo? Ele disse na terra? Não, não disse na terra, ele disse em terra. O que é que a gente deduz disso? Que a palavra terra, quando designa essa ideia de oposição a alto mar, é usada sem artigo. Portanto, os pescadores queriam voltar à terra antes do pôr do sol. Como é que você escreve isso? Os pescadores queriam voltar à terra antes do pôr do sol. Você escreve isso sem acento indicador de crase nesse A. Eles queriam voltar a algum lugar, preposição a do verbo voltar, e chega de a, porque já vimos que a palavra terra, nesse caso, não pede artigo. Portanto, eles queriam voltar à terra. Terra aí tem o sentido de chão firme. Os pescadores queriam voltar à terra, por quê? Porque estavam no mar, certo? Queriam voltar à terra, nesse caso, não existe artigo, portanto, não existe acento indicador de crase nesse a. Se a palavra terra perder essa particularidade semântica, particularidade de sentido, ela se torna uma palavra como outra qualquer. Os pescadores queriam voltar à terra dos pais antes do fim do ano, né? Antes da nova temporada de pesca, né? Aí é outra história, eles queriam voltar à terra dos pais. Terra aí não quer dizer chão firme, não se tem aí a noção de oposição, alto mar, terra firme, não é nada disso. Eles queriam voltar a algum lugar, preposição a, e esse lugar é a terra dos pais. Aí, normal, esse a tem acento indicador de crase. Então você vai dizer para mim, quer dizer que se terra não significar chão firme, eu já lasco o acento? Não! Não esqueça o que eu disse aqui 40 vezes durante este filme. Atravesse a rua e olhe para a esquerda e olhe para a direita. Lembrou? Pois é, os pescadores queriam visitar a terra dos pais, queriam conhecer a terra dos pais, não conheciam, queriam conhecer a terra dos pais. Olhe para a esquerda, quem está lá? O verbo conhecer. Conhecer pede preposição? Não, não pede. Conhecer é transitivo direto. Então, se os pescadores queriam conhecer a terra dos pais, esse a é só artigo, nada de acento. Queriam visitar a terra dos pais? Nada de acento, esse a é só artigo. Queriam ir à terra dos pais? Sim, acento, porque quem vai a, mais o a do substantivo feminino terra. Agora, os pescadores queriam voltar à terra antes do anoitecer, é porque eles estavam no mar. Se estavam no mar, terra aí é chão firme, blá, 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 você já sabe, não preciso repetir. Esse a não pode receber acento. São dois casos particulares. As bancas examinadoras aí de concursos públicos e tal gostam de pegar isso, terra e casa, casa e terra. Lembre-se disso, se for preciso vá para o livro, leia, se for preciso volte esse pedaço aqui do DVD, veja quantas vezes você achar necessário ver, leia quantas vezes você achar necessário e não erre isso de jeito nenhum. Piloto automático. Em carro é legal, muita gente tem o pé pesado, enfia o pé e quando percebe o automóvel já está lá, cento e tralalá e o radar, ó. Em língua, piloto automático não é bom não, é preciso pensar. Por quê? A gente está acostumado a escrever, por exemplo, né, que o jogo começa às 19 horas. E esse as tem acento. Começa às 19 horas, esse às 19 horas é uma expressão adverbial feminina, começa ao meio-dia, né? Começa às 9, às 20, às 12, seja lá que horas for, esse as vai receber acento. E aí, expressão que indica horário, começa às 19, o jogo terminou às 19, a reunião acabou às 22 horas e por aí vai, acento indicador de crase nesse as. O piloto automático nos faz colocar acento nesse as em tudo quanto é caso semelhante. Então, a reunião foi marcada para às 19 horas, estou aqui desde as 19 horas, né? Ou então, você encontrará fulano após as 19 horas e muita gente já faz o piloto automático e lascando o acento nesse as. Esse as dos três exemplos que eu dei aqui, para as, desde as, após as, esse as não tem acento, por uma razão muito simples. Eu já tenho preposição aí. Então, se a reunião foi marcada para as 19 horas, esse para é preposição. Se eu colocar acento indicador de crase no as, eu vou ter o quê? A mais as. Uma outra preposição chega, basta uma.
né? Desde é preposição, chega de preposição. Após as 19 horas, após é preposição, chega de preposição. É só lembrar que se eu trocar 19 horas por meio-dia, o jogo foi marcado para o meio-dia. Estou aqui desde o meio-dia, não estou aqui desde ao meio-dia. Né? Foi marcado, ou melhor, fulano estará lá após o meio-dia. Não há. Né? Preposição, uma segunda preposição, depois de para, depois de desde, depois de após. Então, cuidado com o piloto automático. É bom recolher e não colocar o acento nesse caso. Outro caso interessante, às vezes. A gente está tão acostumado a escrever às vezes com acento grave no as, porque, em geral, essa expressão às vezes funciona como adverbial, né, feminina. Às vezes eu acho que a vida é inexplicável, às vezes você tem um comportamento estranho, e se às vezes o as tem acento. Agora, fulano fará às vezes do irmão, fulano fará às vezes. Esse as é artigo só. Fulano fará o papel do irmão, né? Então, esse as é só artigo, esse as não tem acento. O piloto automático deixa a gente ficar doidinho para colocar. Não coloque, leia a frase. A expressão quanto a. Se eu disser, bom, quanto à questão de fulano, eu acho que quanto à questão de fulano, quanto ao projeto de fulano, aí sim, esse a tem acento. A gasolina brasileira é tão eficaz quanto a europeia. Esse a não tem acento. Né? Não é aquela expressão quanto a, no sentido de a respeito de, é outra história, expressão comparativa. Quer ver? Vamos trocar gasolina por o diesel brasileiro é tão eficiente quanto o europeu. É o, não é ao. Ninguém vai dizer que o diesel brasileiro é tão eficiente quanto ao europeu, de jeito nenhum. Então, cuidado com o piloto automático, a gente escreve quanto a e já sai lascando o acento no a. Não. Se for a expressão quanto a, no sentido de quanto a tal coisa, né, no que diz respeito a tal coisa, e aí se essa coisa for feminina, né, quanto à proposta de fulano, esse a tem acento. O quanto que está na expressão comparativa, tanto quanto ou tão eficiente quanto, aí não. Aí é outra história, o que vem depois é um artigo. A língua portuguesa não sobrevive sem o acento indicador de crase, claro, na escrita. Já mostrei alguns casos aqui. Quer ver outros? Então você diz assim: apoio à comunidade, apoio à comunidade. Como a reforma ortográfica eliminou o acento de apoio, apoio e apoio se escrevem da mesma maneira, né? Então, se eu apoio ou se existe o apoio, tanto faz, apoio e apoio, eu escrevo do mesmo jeito. Apoio à comunidade, apoio à comunidade. Como é que você resolve essa questão em relação ao a? Apoio à comunidade, esse a não tem acento, porque apoiar é verbo transitivo direto. Eu apoio isto, apoio você, apoio a comunidade, sem acento no a. Apoio à comunidade, o a tem acento. Porque se é apoio a alguém ou a alguma coisa, e comunidade é substantivo feminino, recebe o artigo feminino, esse a vai receber acento. É muito fácil perceber, é só tirar comunidade, que é a palavra feminina, e trocar por uma palavra masculina, grupo, por exemplo. Apoio o grupo, apoio ao grupo. Percebeu? Né? Então, isso facilita até a leitura. Se eu bato os olhos e vejo A-P-O-I-O-A, comunidade, sem acento no A, eu vou ler apoio à comunidade. Se eu vejo acento no A, eu leio apoio à comunidade. Percebeu? Não diga nunca mais que o acento indicador de crase é inútil, porque não é. Vamos ver um outro caso. Coma à vontade. Coma à vontade. Você diria que esse A tem acento? Esse A tem acento. Se a minha ideia for dizer coma quanto quiser, coma à vontade, de acordo com a sua vontade. Se eu tirar o acento, coma à vontade,
A frase é possível, perfeitamente possível. Você pode dizer para mim, eu estou com uma vontade de comer não sei o quê. Eu digo para você, pois pode comer à vontade, porque esse troço aqui a gente não tem. Então, você vai comer a sua própria vontade, né? Coma o seu desejo. Pegue esse desejo que você tem e coma. Então, esse a é só artigo, né? Coma à vontade. Se eu não puser acento, eu vou dizer outra coisa. Isso me lembra uma questão que entrou num vestibular a partir de uma propaganda de um chá conhecido, Mate Leão, mate à vontade. O publicitário foi muito feliz, ele pegou 3 frases. Mate, o Mate Leão, a marca famosa Mate Leão, esse mate é escrito com 2 T's, né? Então ele escreveu mate à vontade, mate com 2 T's, né? E o A com acento indicador de crase, depois escreveu mate embaixo, um T só, né? E aí colocou à vontade uma vez, com acento, outra vez sem acento. Genial, né? Genial. O mate com 2 T's, à vontade, o A com acento, ou seja, Mate Leão à vontade, para todo mundo, quanto quiser, pau na máquina, é só beber, né? O A com acento. Depois, mate à vontade, sem acento no A, é matar à vontade. Está com vontade? Pode matar à vontade, né? Mate essa vontade, o A é só artigo. E, na terceira frase, mate à vontade, né? O A com acento, já temos aí até a possibilidade de dupla interpretação. Mate no sentido genérico da erva, o mate, o chá mate, à vontade, para quem quiser, né? E mate, do verbo matar, mate essa vontade à vontade, mate quanto quiser. Percebeu? Então, não dá para dizer que o acento indicador de crase atrapalha, é inútil, é não sei o quê. O acento indicador de crase é fundamental na escrita da língua portuguesa. Quer ver mais um caso em que o acento indicador de crase decide a questão? Imagine que você esteja falando ou escrevendo, claro, de alguém lá para trás, alguém de outros tempos, século, né? Um século já vivido e tal. Aí você diz que nessa época ele ainda escrevia a Machado de Assis. Ele ainda escrevia a Machado de Assis. Se esse A tiver acento indicador de crase, a frase tem um sentido. Se esse A não tiver acento indicador de crase, a frase tem outro sentido. Se ele ainda escrevia Machado de Assis sem o acento, ele mandava cartas, tinha correspondência com o Machado, certo? Se ele ainda escrevia a Machado de Assis com acento no A, ainda escrevia a moda de Machado de Assis, imitando Machado de Assis, procurando o estilo, né? Ou tentando se aproximar do estilo de Machado de Assis, né? Você vai dizer, mas Machado não é nome de homem, eu posso colocar acento? Pode, aí está subentendida a expressão moda de, a moda de Machado de Assis, ao estilo de Machado de Assis. Esse A antes de Machado, com acento, tem esse sentido, dá esse sentido à frase. Sem o acento, a frase tem outro sentido, o A é apenas preposição, ele escrevia a Machado de Assis, ele simplesmente se correspondia, mandava cartas, né, a Machado de Assis. Pois bem, nós vimos neste DVD muitos dos casos em que se usa o acento indicador de crase, o acento grave, e muitos dos casos em que não se usa o acento indicador de crase, o acento grave. Como sempre digo, se for preciso, pegue o DVD, vá lá para o começo, veja tudo outra vez, ou veja só as partes que você julgar, em suma, é necessário rever e tal. Vá para o livro, volte ao DVD, use do jeito que você quiser, a ordem é você que determina, faça uma coisa ao mesmo tempo que faz a outra, leia o livro com o DVD ali rolando no aparelho, você decide, o que importa é você não ter dúvida, é você consultar tanto o livro quanto o DVD e tirar as suas dúvidas e evitar. Olha, errar o acento indicador de crase, pode ter certeza, é um negócio que vai complicar a sua vida, os concursos pedem isso, o uso formal da língua pede isso, e é uma coisa assim, uma espécie de desafio, é legal saber usar esse acento, o acento indicador de crase, é um diferencial interessante, vale a pena, você vai ver que as coisas ficam mais claras, a língua fica um pouco mais clara para você, os textos, pode parecer bobagem, mas não é.
o entendimento que você passa a ter dos textos, das frases, das construções, da sintaxe, tudo isso fica assim mais claro quando você entende esse fenômeno da crase, porque na verdade esse fenômeno da crase faz parte de todo um contexto, né? Quando ele é claro, muita coisa fica clara junto com ele, né? Vale a pena você insistir nisso. Obrigado pela atenção e até breve.